pessoal, como você já sabe, aqui em tobemorhappy.com a gente trabalha tempo, dinheiro e energia como os seus recursos principais em direção a um propósito, a uma jornada mais feliz. Quando a gente fala de energia, um dos blocos mais importantes que a gente trabalha bastante aqui em todos os nossos materiais é a questão da alimentação. Tá? Ela é o combustível para o nosso corpo físico, então a gente tem que buscar realmente o melhor de alimentação para o nosso corpo, para que ele não sofra nem a curto prazo, nem a longo prazo. Então a alimentação tem um papel fundamental nessa nossa jornada. Só que nos dias de hoje, entre algumas diretrizes ultrapassadas, né, uma quantidade de novos estudos vindo por aí, informação desencontrada, fica uma maluquice e começam a surgir aí vertentes, possibilidades, dietas, etc. Cada um buscando os elementos que mais encaixam para eles, tal, mas fica uma grande confusão. Né? A gente no nosso curso, até no nosso livro, a gente vai um pouco mais no detalhe, tá? Trazendo especialistas, trazendo estudos aí, para que você possa tirar as suas conclusões do que é melhor, o que seguir ou não seguir. Mas o importante é isso, que você entenda, procure saber a origem da informação, entenda o impacto que aquilo dá e aí você adota para a tua vida, dependendo da tua ideia, dos teus gostos, etc. E aqui fica claro que nessas vertentes que acabam surgindo por aí, tem lá o paleo, tem o vegano, né, tem uma série de condutas e linhas de alimentação que alguns podem seguir. E eu não quero ir nessa linha, tá? O que eu quero ir aqui é trazer para vocês alguns elementos básicos que a grande maioria dos nutricionistas estão de acordo e muitas das pessoas, e você mesmo tem isso de certa forma estruturado na sua cabeça, do que é realmente mais saudável ou não e como adotar isso, tá? Então eu trago até um conceito que já foi incluído no Guia Alimentar Brasileiro, que eu vou deixar o link para download aqui para vocês, que é um guia muito legal, ainda tem coisas que pode evoluir a respeito de alguns estudos que já saíram, que começam a mostrar algumas outras coisas a mais, mas ele segue uma estrutura muito boa, eu quero compartilhar hoje com vocês aqui, e que faz sentido, e se você segue ela, você já cobriu 80% dos casos, e aí você não precisa ficar pensando em alimento, em dieta, etc. Tá? Então, assim, os alimentos se classificariam em alguns grupos. Tá? O primeiro grupo deles seria o in natura ou minimamente processado. Tá? Aquele é basicamente da forma no qual a natureza entregou para a gente. Então, aqui é fruta, legume, verdura, castanha, peixe, carnes, ovos, frango, etc. Enfim, raízes, tudo aquilo que vem da natureza, tá? Inclusive na parte de temperos, alguns azeites como azeite de oliva, banha de porco, algumas especiarias, né, que você pode usar para temperar a comida, são os alimentos minimamente processados, tá? Esses daí são saudáveis, a gente tem que incluir na nossa alimentação e acho que isso é sabido por muitas das pessoas. Não vou entrar na discussão mais da carne ou mais da verdura ou o que seguir, mas esses alimentos são os considerados in natura, da forma que a natureza entregou para a gente e como a gente vem evoluindo há décadas, tá? Há milhares, centenas de milhares de anos, na verdade. Bom, depois a gente vem com os alimentos processados. Os alimentos processados passa por uma indústria muitas vezes ou um processo mais pesado que transforma esse alimento. Então a gente já liga aqui um farol amarelo e já tem que tomar atenção com eles, usar com uma certa moderação, usar para combinar com os demais alimentos in natura ou minimamente processados, tá? Mas ainda ok, ainda compõe um prato bom, ainda saudável, numa alimentação que você vai tendo no seu dia a dia, sem exageros. Aí a gente está falando de alguns queijos, tá? Algumas conservas, alguns temperos, por exemplo, que também a gente falou, alguns óleos, como de coco, vinagre, o próprio sal e açúcar são coisas que já tem aí um processo para poder produzir eles, alguns pães também, que já são processados. Tá? Aí, essa área tem muita discussão, tem muita gente que quer parar totalmente com esse tipo de alimento, outros querem incluir, mas como eu falei, não vou para essa discussão, eles estão enquadrados no processados e aí você tem que adotar eles com moderação no seu dia a dia, esse seria o ideal. Tá? E depois você tem o alimento ultraprocessado. Tá? E aí que mora o perigo, e aqui acho que todos concordam, a gente só tem que entender o impacto que eles vão dar na nossa vida a curto, médio e longo prazo. Tá? Os ultraprocessados são, bom, é tudo aquilo que você na verdade come
mas dali a algumas horas você já está com fome de novo, porque não te sacia, não tem os nutrientes. Inclusive tem muita criançada aí que está crescendo com esse tipo de alimentação, então estão até gordinho e tal, você fala, está saudável, mas aí você faz um exame de sangue, você vê que eles estão faltando uma série de nutrientes, é a tal da desnutrição oculta, tá? Porque eles estão baseados realmente nesse tipo de alimento, que para fazer o sabor do jeito que colocam coisas ali que não são naturais e que então ocupam o espaço das coisas naturais e aí você está consumindo caloria vazia. Tá? Então a gente está falando aqui de refrigerantes, pacotinhos, né, de bolacha, de salgadinho, macarrão instantâneo, nugget, sorvete, balas doces, enfim, cereal matinal, pãozinho desses de saquinhos, né? Já com todos os seus conservantes, emulsificantes e etc. Inclusive, até se você vê algo como gordura vegetal hidrogenada, é já também conhecida como uma coisa que é bem inflamatória, na verdade. Tem uma série de problemas associados com ela. Enfim, todo esse grupo, e aqui entra também alguns óleos vegetais, que para extrair ele e para produzir também tem um processo pesado dentro, que oxidam uma série de óleos e tal, e depois trazem inflamação dentro do corpo. Então, todo esse grupo do ultraprocessado, a gente tem que evitar o máximo possível. É claro que uma festa, um dia na semana que você está em algum lugar e não tinha outra opção, ninguém aqui precisa ficar naquela loucura, naquela neura de não comer jamais esses produtos. Mas você comer com uma certa frequência, e o pior, algumas crianças principalmente comendo todos os dias, constantemente esse tipo de alimento, trazem problemas, trazem infecções, inflamações e problemas tanto de curto, médio prazo, de você se sentir mal durante o dia e não saber de onde vem, problemas associados às vezes até com glúten, alguma inflamação que você tem, como outros a médio e longo prazo, de obesidade, algumas doenças que estão já associadas e começa a ter comprovação que está relacionada a esse tipo de produto. Tá legal? Então, assim, esse é um overview. Eu vou deixar aqui o documento para vocês do Guia Alimentar Brasileiro, que realmente já está muito boa qualidade. Deixo sempre aquela informação básica. Fale com o seu médico, com o nutricionista, veja o seu caso, qual que é o seu caso. O recado aqui principalmente é o seguinte: buscar sempre coisas mais naturais do que processadas e buscar prestar atenção naquilo que você está comendo para que você possa se sentir hoje bem, mas no futuro também viver com qualidade para assim ser mais feliz. Um forte abraço. Tchau, tchau.